Em uma vasta extensão de areia dourada, onde o calor parecia emanar do solo e o horizonte se fundia com o céu em um manto de luz ofuscante, um pequeno pássaro chamado Arvo se encontrava pousado. Suas penas estavam opacas, sua respiração ofegante e suas asas pesadas. Ele havia voado sem rumo por muitos dias, atravessando montanhas, vales e planícies, na tentativa desesperada de encontrar algo que pudesse saciar sua sede e fome. No entanto, o que encontrou foi o deserto implacável, que sugava sua energia e esperança a cada batida de suas frágeis asas. Ali, em meio à imensidão do nada, Arvo se sentia completamente sozinho. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som ocasional do vento levantando grãos de areia. Ele já não sabia dizer há quanto tempo estava naquela jornada, nem para onde estava indo. O céu parecia se estender infinitamente, mas Arvo sentia que seu voo havia perdido todo o propósito. Antes, ele tinha uma direção clara, um motivo para seguir em frente. Agora, restava apenas cansaço e um crescente sentimento de desamparo. O pássaro, outrora tão vibrante, agora se via refletindo sobre o próprio destino. Em sua mente, ecoavam perguntas que não encontravam resposta. Por que estou aqui? O que fiz para merecer tanto sofrimento? A cada nova tentativa de compreender a razão de estar preso àquele cenário desolador, Arvo afundava mais em pensamentos tristes, como se o deserto ao redor estivesse lentamente invadindo seu espírito. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, e Arvo reuniu as poucas forças que restavam para tentar alçar voo novamente. Ele sabia que, se não voasse, sucumbiria ao calor do dia seguinte, mas suas asas simplesmente não respondiam. Elas batiam de forma irregular, como se a energia vital que o sustentava estivesse se esvaindo a cada novo esforço. Frustrado, ele caiu de volta na areia, o peito arfando, e olhou para o céu com uma sensação profunda de abandono. Por que, Deus? Por que fui abandonado aqui? Gritou com sua pequena voz rouca. O que fiz para merecer tanto sofrimento? O que estou pagando? Quando essa dor vai acabar? As palavras ecoaram no vazio, sendo rapidamente levadas pelo vento. O céu, que ele tanto amava, parecia não lhe dar qualquer resposta. A imensidão que antes o encantava agora era um símbolo de sua própria insignificância. Arvo fechou os olhos, e uma lágrima solitária escorreu por seu bico seco. Ele não conseguia entender por que a vida, que já havia sido tão cheia de alegria e propósito, havia se tornado um fardo tão grande. Por um instante, Arvo pensou que aquele era o fim. Estava pronto para se entregar ao destino, para deixar que o deserto o engolisse de uma vez por todas. Mas então, algo aconteceu. Um brilho suave surgiu diante de seus olhos fechados. Uma luz que parecia diferente de tudo que já havia visto no mundo mortal. Com esforço, ele abriu os olhos e, para sua surpresa, viu uma figura se aproximando. Era um anjo. Suas asas cintilavam com uma luz suave e sua presença irradiava calma e serenidade. Arvo mal podia acreditar no que via. Por um momento, pensou que estava delirando, que sua mente exausta estava lhe pregando peças. Mas o anjo sorriu, como se soubesse o que ele estava pensando, e sua voz, suave e acolhedora, soou como uma melodia que acalmava o coração. Não temas, pequeno Arvo, disse o anjo, com um tom que parecia envolver o pássaro como um manto de conforto. Eu vim até você para trazer uma mensagem. Arvo, ainda chocado com a visão, mal conseguiu formular palavras. Uma mensagem? Repetiu, sua voz fraca e trêmula. O anjo assentiu, ajoelhando-se na areia ao lado dele. Sim, uma mensagem de Deus. Ele ouviu suas preces e seus questionamentos. E embora você se sinta perdido e sozinho, quero que saiba que você nunca foi abandonado. As palavras do anjo trouxeram um misto de alívio e confusão para Arvo. Ele havia gritado por ajuda tantas vezes, e o silêncio havia sido sua única resposta até aquele momento. Se ele me ouviu, Arvo murmurou, com lágrimas se formando em seus olhos, então por que me sinto tão sozinho? Por que estou preso nesse deserto, sofrendo? Quando minha dor vai acabar? O anjo, com paciência infinita, manteve seu olhar sereno sobre o pássaro. Essas são perguntas que muitos fazem quando enfrentam momentos difíceis, e eu entendo a sua dor. Vou levar sua pergunta a Deus. Aguarde aqui, e eu voltarei com uma resposta. Sem mais delongas, o anjo abriu suas asas brilhantes e, com um único bater, levantou o voo para os céus. Arvo observou ainda em choque, enquanto a figura luminosa se afastava até desaparecer no horizonte. Embora ainda estivesse exausto e suas feridas continuassem doloridas, havia uma nova chama de esperança queimando em seu coração.
Algo dentro dele dizia que aquela visita era um sinal de que as coisas poderiam mudar. Tudo o que precisava fazer agora era esperar pela resposta. O tempo passou lentamente no deserto, com o sol nascendo e se pondo várias vezes. Arvo sentia a fome e a sede, mas algo mantinha ali, resistindo. Ele confiava que o anjo voltaria. E então, certo dia, no final de uma tarde quente, a mesma luz suave voltou a brilhar no horizonte. O anjo havia retornado. Arvo, que agora já não se movia tanto, apenas observava com atenção enquanto o anjo se aproximava mais uma vez. Havia algo de diferente em sua expressão, um misto de serenidade e sabedoria. Ao pousar na areia, o anjo falou: "Tenho uma mensagem de Deus para você, Arvo." A expectativa do pássaro aumentou, embora seu corpo ainda estivesse fraco. "O que ele disse?" perguntou com uma voz ansiosa. "Deus te pede uma coisa simples", respondeu o anjo com suavidade. "Ele quer que todos os dias você faça uma oração, mas não uma oração qualquer. Ele quer que você agradeça. Agradeça por tudo, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas vitórias e até mesmo pelo deserto em que se encontra." Arvo franziu o senho, surpreso. "Agradecer? Como posso agradecer quando estou preso aqui sofrendo?" O anjo sorriu pacientemente. A gratidão, mesmo nas piores circunstâncias, é a chave para a transformação. Experimente e verá como seu mundo pode mudar. Arvo ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que o anjo havia dito. A ideia de agradecer pelo deserto, pela solidão e pelo sofrimento parecia absurda. Ele estava exausto, faminto e à beira da morte. Como poderia agradecer por isso? Contudo, a serenidade nos olhos do anjo e a simplicidade de suas palavras plantaram uma semente de curiosidade no coração do pequeno pássaro. E se ele tentasse, o que teria a perder? Afinal, ele já estava no fundo do poço. "Eu tentarei", murmurou Arvo, ainda com uma ponta de dúvida em sua voz. O anjo assentiu e, com um leve sorriso nos lábios, desapareceu lentamente, dissolvendo-se na luz suave que o rodeava. Arvo ficou ali sozinho mais uma vez, mas desta vez algo havia mudado. Havia uma pequena chama de esperança dentro dele. Ainda estava fraco, suas asas doloridas e seu corpo exausto, mas agora ele tinha uma missão: fazer a oração que o anjo havia lhe pedido. Naquela noite, com a lua brilhando acima do deserto silencioso, Arvo respirou fundo. Com a voz rouca e um tanto incerta, ele sussurrou: "Obrigado, Deus, por tudo, pelas lutas, pelas dificuldades e por este deserto." Essas palavras saíram com certa dificuldade. Elas pareciam estranhas em sua boca, como se não fizessem sentido. Mas algo em seu coração pareceu se acalmar, como se uma pequena brisa tivesse soprado por dentro de sua alma. Era um sentimento sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Na manhã seguinte, Arvo repetiu a oração. Ele ainda estava fraco e suas asas mal podiam levantar-se. O calor do sol era insuportável e a sede apertava seu peito. Mas ainda assim, ele encontrou forças para dizer: "Obrigado, Deus, por tudo, pelas lutas, pelas dificuldades e por este deserto." Os dias se passaram e Arvo continuou com sua oração diária. No início, nada parecia ter mudado. O deserto permanecia o mesmo, árido e implacável. Mas dentro de Arvo, algo começava a acontecer. Cada vez que ele agradecia, seu coração parecia se fortalecer um pouco mais. A gratidão, que no início parecia forçada, aos poucos se tornava mais natural. Ele começou a olhar ao redor com olhos diferentes. A areia dourada, que antes parecia apenas um símbolo de sua prisão, começou a parecer um pouco mais bonita, cintilando à luz do sol. O céu, que antes parecia tão distante e opressor, agora tinha uma cor mais intensa, como se estivesse mais perto, mais acolhedor. Certo dia, após mais uma oração de gratidão, Arvo notou algo diferente. Ele percebeu que sua sede, que antes parecia insuportável, havia diminuído um pouco. Olhando ao redor, seus olhos pousaram em algo que não estava ali antes. Não muito longe, brilhava uma pequena poça d'água, cercada por algumas plantas verdes que haviam brotado milagrosamente. Arvo mal pôde acreditar. Ele arrastou-se até a poça com as poucas forças que ainda lhe restavam e, com cuidado, bebeu da água fresca. O alívio foi imediato. A água parecia restaurar não apenas seu corpo, mas também sua alma. E mais uma vez ele repetiu a oração: "Obrigado, Deus, por tudo, pelas lutas, pelas dificuldades e por este deserto." Os dias seguintes trouxeram mais surpresas. A pequena poça de água cresceu, transformando-se em um pequeno lago. Plantas começaram a brotar ao redor, e o deserto, antes estéril e vazio, começava a se transformar em um oásis de vida. Arvo, que antes estava à beira da morte, agora sentia suas forças voltando lentamente.
Suas asas, antes opacas e fracas, começaram a recuperar seu brilho. Ele já conseguia se levantar com mais facilidade e, ocasionalmente, batia as asas para exercitar os músculos que estavam voltando a se fortalecer. O milagre do lago e das plantas parecia inexplicável, mas Arvo sabia, em seu coração, que isso estava diretamente ligado à sua mudança de atitude. A cada novo dia em que ele praticava a gratidão, mais ele se sentia em paz, e mais o deserto ao seu redor florescia. O que antes era uma prisão árida, agora se tornava um lugar de renovação. Semanas se passaram, e a vida no deserto havia se transformado completamente. O pequeno lago agora estava rodeado por uma vegetação densa, e até alguns pequenos insetos e pássaros começaram a aparecer, atraídos pela água e pela sombra das plantas. Arvo, que antes não conseguia mais voar, agora estava forte o suficiente para levantar voo novamente. Suas penas brilhavam com um novo vigor, e sua alma estava leve, livre do peso do desespero que antes o esmagava. Foi então que o anjo retornou. Ele desceu do céu com a mesma graça e luz suave que Arvo lembrava, mas desta vez, algo em sua expressão parecia diferente. Ele olhou ao redor, observando o oásis que havia surgido no meio do deserto, e depois voltou-se para Arvo com um olhar de admiração. Eu passei por aqui para ver como você estava, disse o anjo, sua voz suave como sempre. E o que encontrei é surpreendente. Você está vivo, saudável, e este lugar, como isso aconteceu? Arvo, sorrindo, respondeu. Eu fiz o que você me pediu. Agradeci todos os dias por tudo, pelas lutas, pelas dificuldades e até por este deserto. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. O anjo, ainda admirado, perguntou, mas por que você acha que isso aconteceu? Arvo refletiu por um momento antes de responder. Eu acho que quando comecei a agradecer, algo dentro de mim mudou. Eu parei de focar apenas no que estava errado e comecei a ver o que ainda estava certo. E à medida que minha visão mudou, o mundo ao meu redor também começou a mudar. O anjo sorriu. Você está certo, pequeno Arvo. A gratidão tem o poder de transformar o coração. E quando o coração muda, o mundo ao redor muda com ele. Arvo ficou ali refletindo sobre as palavras do anjo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz profunda tomar conta de seu ser. Aquela simples prática de gratidão que no início parecia algo quase impossível, havia mudado não apenas sua perspectiva, mas também a realidade ao seu redor. O deserto, antes um cenário implacável de sofrimento, agora parecia um lugar de beleza e transformação. O pequeno lago, as plantas verdes e até os pequenos animais que haviam sido atraídos pela nova vida pareciam ser um reflexo do que estava acontecendo dentro dele. O anjo, percebendo a tranquilidade que agora emanava de Arvo, sentou-se ao seu lado na areia macia. O céu começava a se tingir de cores rosadas e douradas com o pôr do sol, e os dois contemplaram o horizonte em silêncio por alguns momentos. Depois de um tempo, o anjo quebrou o silêncio com uma pergunta que parecia ecoar nas profundezas do coração de Arvo. Você está pronto para entender por que Deus permitiu que você passasse por essa provação? A voz do anjo era suave, mas carregava um peso de sabedoria, como se a resposta a essa pergunta fosse a chave para algo muito maior do que o pequeno pássaro poderia imaginar. Arvo, que até então havia se contentado com a paz recém-descoberta, ficou em silêncio, pensativo. Ele havia questionado sua dor tantas vezes, mas agora, depois de tudo que havia vivido, algo dentro dele havia mudado. Ele não sentia mais a necessidade de perguntar por quê. No entanto, sabia que a resposta poderia lhe trazer uma compreensão ainda mais profunda de sua jornada. Respirando fundo, ele olhou para o anjo e disse, sim, estou pronto. O anjo, com um sorriso sábio, começou a falar, mas não em um tom didático ou severo. Era uma explicação cheia de empatia, como se compreendesse perfeitamente o caminho que Arvo havia trilhado. Deus nunca deixa suas criaturas desamparadas, Arvo. Desde o momento em que você se perdeu no deserto, Ele estava observando, esperando pelo momento em que você se abriria para a verdadeira lição que essa jornada tinha a oferecer. O deserto que você enfrentou não foi um castigo, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para que você pudesse se encontrar, para que pudesse ver além das circunstâncias e descobrir o poder que existe dentro de você. O poder da gratidão e da fé. O pequeno pássaro ouviu atentamente, suas asas agora repousadas tranquilamente ao seu lado. As palavras do anjo ressoavam profundamente dentro dele. Ele havia passado por tanto sofrimento, sentindo-se abandonado e perdido.
No entanto, agora começava a perceber que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, havia algo mais acontecendo. Uma transformação invisível, mas real, que estava moldando não apenas o seu caráter, mas também a forma como via o mundo ao seu redor. Mas por que precisava ser tão difícil? Arvo perguntou, sua voz agora mais calma e serena. Por que precisei passar por tanto sofrimento para aprender essa lição? O anjo inclinou a cabeça levemente, como se já esperasse por essa pergunta. Às vezes, as lições mais profundas só podem ser aprendidas nas dificuldades. Quando tudo ao redor parece estar desmoronando, é quando temos a chance de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que realmente importa. Você precisou se perder no deserto para entender que a verdadeira força não vem apenas do exterior, do alimento, da água ou do conforto, mas do interior, da sua fé e da sua capacidade de ser grato mesmo quando tudo parece estar contra você. Arvo ficou em silêncio novamente, deixando as palavras do anjo afundarem em sua mente. Ele havia passado dias, talvez semanas no deserto, sentindo-se fraco e sem esperança. E, no entanto, foi ali, no meio da maior de suas provações, que ele encontrou a chave para sua própria libertação. A gratidão, algo que parecia tão simples, mas que carregava um poder imenso. Um poder que transformou não apenas sua alma, mas também o mundo ao seu redor. Eu percebo isso agora, disse Arvo, sua voz agora cheia de convicção. O deserto não era um inimigo. Ele era meu professor. Ele me ensinou a ser forte de uma maneira que eu nunca teria imaginado. E agora, eu vejo que mesmo nas dificuldades, havia algo pelo que ser grato. O anjo sorriu novamente, seus olhos brilhando com aprovação. Exatamente. E esse é um dos maiores segredos da vida, Arvo. Muitos passam suas vidas fugindo das dificuldades, tentando evitar o deserto a todo custo. Mas aqueles que entendem o verdadeiro poder da gratidão, mesmo nas adversidades, encontram dentro de si uma força que os ajuda a superar qualquer obstáculo. Quando você parou de lutar contra o deserto e começou a ser grato, foi quando a transformação começou. Não apenas em você, mas no próprio deserto. Arvo olhou ao redor, admirando o oásis que havia se formado. Era verdade. O deserto havia mudado, assim como ele. E agora, aquele lugar que antes parecia um símbolo de sua ruína, havia se transformado em um santuário de paz e beleza. A história de Arvo nos lembra de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo pelo que ser grato. Não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, mas podemos controlar a forma como escolhemos reagir a cada situação. A gratidão não apenas nos fortalece, mas também nos ajuda a ver a beleza em cada momento, por mais desafiador que seja. Devemos aprender a valorizar o que temos e a encontrar alegria nas pequenas coisas do cotidiano. O simples fato de estarmos vivos, de termos a chance de respirar o ar fresco, de sentir o calor do sol, já é motivo suficiente para sermos gratos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito o canal e se inscrevam para não perder nenhum dos próximos vídeos. E claro, ativem o sininho para receber todas as notificações. E se vocês acharem que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, compartilhem com amigos e nas redes sociais. Vamos espalhar o conhecimento e construir essa comunidade juntos. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.